Olá, pessoal. Na primeira parte da nossa aula, nós vimos o que é sílaba e também quando nós devemos separar as sílabas. Na segunda parte, nós veremos quando nós não separamos as sílabas. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que nós não separamos quando nós temos ditongos e tritongos. Por exemplo, em autônomo, outono, dinheiro e desmaiado. Entre tongos como em Uruguai, quaisquer e Uruguaiana. Nós não separamos quando nós temos os dígrafos, lembrando que dígrafos são duas letras que representam o mesmo fonema. E que dígrafos são esses? O CH, o LH, o NH, o GU e o QU. Por exemplo, em chuva, molha, estanho, guelra, aquela, tocha, filha, ninho, querer e gueixa. Quando as palavras começam por grupos de consoantes, que é o que nós chamamos de grupos consonantais, nós não separamos esses grupos consonantais. Como, por exemplo, em gnóstico, pneumático, mnemônico e psicologia. Outra regra é que, quando nós temos prefixos e radicais que terminem com consoante, essa consoante sempre vai se ligar à vogal que vem depois. Por exemplo, atento. Quando nós utilizamos o prefixo des termina com S. O S vai se ligar à próxima vogal da palavra que ele está se juntando. Por exemplo, des se juntando com atento. Vai formar desatento. Quando eu vou separar essa palavra, eu vou separar da seguinte forma. Dá uma olhada no exemplo. Desatento. Quando eu vou formar a palavra transatlântico, trans termina com S. Atlântico começa com uma vogal, a vogal A. Como é que eu vou separar? Dá uma olhada no exemplo. Transatlântico. O que eu fiz? Eu uni a consoante final do prefixo com a vogal da palavra subsequente. Ficou claro isso? Bom, lembre-se que, uma dica, quando a palavra tiver um prefixo, comece a separação de sílabas pelo final da palavra. Isso vai facilitar para você. Por quê? Porque cada vogal puxa uma consoante. Por exemplo, subentendido. Eu terei do, de, tem, bem, su. Ou subentendido. Lembrando que não há sílaba sem vogal. Outra observação é sobre a palavra parapsicologia. Essa palavra, ela permite duas formas de separação silábica. Nós podemos separar como para psicologia ou para psicologia. E, para terminar, a separação de sílabas no final de linhas. Nós devemos seguir os seguintes critérios quando nós chegamos ao final da linha e vamos fazer a separação de sílabas. Os dissílabos como ai, sai, ato, rua, ódio e unha, eles não devem ser separados. Na separação de palavras de mais de duas palavras, não se isola a sílaba de uma só vogal.
como por exemplo em agosto. Nós separaremos da seguinte forma: agosto e depois o to, e não agosto. Lagoa e não lagoa. Idade e não idade. Na separação dos compostos com hífen, nós vamos repetir o hífen, tanto no final quanto no começo da palavra. Por exemplo, em saca-rolhas. Chegamos no final da linha, vamos separar essa palavra que tem o hífen. É uma palavra composta. Nós vamos repetir o hífen. Saca, hífen. Na outra linha, hífen, rolhas. Micro-ondas. Micro, hífen, hífen, ondas. Chegamos no final da linha. Eu tenho que escrever contra-ataque. Contra, hífen, hífen, ataque. Não se deve, por questão de estilo, formar palavras estranhas ao contexto. Por exemplo, cheguei no final da linha e vou escrever presidente. Não vou colocar pre e depois idente. Ou presidente. Cuidado com isso. Cuidado com saman e depois baia. Ou seja, não forme palavra estranha ao contexto. Revisãozinha rápida. Nós não separamos ditongos e tritongos, como em dinheiro, o ei junto, quaisquer, uais junto, os dígrafos CH, LH, NH, Q e G, como em mecha, lhama, os grupos consonantais que iniciam palavras, como em nomo e mnemônico, e a consoante se ligará à vogal subsequente. A sílaba termina em consoante, depois vem uma vogal, essa consoante vai se ligar com... Pessoal, e para terminar, lembre-se que, para a psicologia, tem duas formas de separação. Nós não separamos dissílabos no final da linha, como em aí, ato ou rua, que no final da linha nós não podemos isolar uma só vogal, quando nós separamos a sílaba. Idade é um exemplo. E que nós devemos repetir o hífen quando separamos palavras compostas, como por exemplo, contra, hífen, hífen, ataque. E que nós não podemos formar, ou não é elegante que formemos palavras estranhas ao contexto, quando formos fazer a separação no final da linha. Por fim, pessoal, quero deixar uma mensagem para vocês que eu peguei no mundo das mensagens. Sempre que sentir vontade de desistir, lembre-se que seus sonhos podem ser alcançados no próximo passo que der. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.